Vamos abrir a escritura no livro do Apocalipse, no capítulo 3, por gentileza. Hoje nós damos continuidade à mensagem que começamos a falar na semana passada. Estamos tratando dos 7 fundamentos que são necessários para que tenhamos uma vida cristã vencedora. Estamos agora, portanto, no último fundamento. E eu disse a semana passada que neste último fundamento, eu não quero correr na mensagem, eu não quero fazer aqueles tópicos que nós fazemos comumente, e 3 ou 4 tópicos e fechar a mensagem. Mas devido à importância dessa carta à igreja em Laodiceia, eu quero ministrar no mesmo modelo que eu tenho ministrado às quartas-feiras. Nós vamos lendo e nós vamos comentando o texto bíblico, sem o compromisso de encerrar ou não encerrar, hoje ou na semana que vem. O importante é que nós sejamos ganhos pela palavra, tá bom? Portanto, os irmãos vão acompanhando comigo. Vamos fazer a leitura completa dessa carta, capítulo 3, versículo 14 a 22, e vamos adiante, tá bom? Diz assim o texto bíblico: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. E assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, esta é a última carta de uma série de 7, né? Apocalipse capítulos 2 e 3, nós temos 7 cartas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Elas são cartas proféticas, porque de certo modo elas apontam a acontecimentos que teriam lugar na história, ao longo da história da igreja. E interessante é que nessas cartas é o próprio Jesus quem fala às suas igrejas. É Ele quem está dizendo à igreja, apontando todos os desvios que haveria de ter ao longo da história, apontando os erros da igreja e, sobretudo, apontando uma saída, dando à sua igreja a solução para o seu problema. Esta última carta à igreja em Laodiceia, ela ganha para nós uma importância maior em relação às outras, não em si mesma, mas é porque ela fala profeticamente para o nosso tempo. Ou seja, essa carta no âmbito profético está falando da igreja do século 20 e da igreja do século 21. E, portanto, essa carta, ela retrata a condição da igreja do Senhor Jesus nesse último tempo, sobretudo falando do coração de cada um de nós, apontando qual seria o espírito desta era, da era em que nós vivemos, o espírito da igreja em relação a Cristo, em relação ao mundo, em relação a si mesma.